Companheiros, estamos todos aqui reunidos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para estudarmos o Evangelho do Senhor. E a nossa palestra pública das noites de quinta-feira é referente ao Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. E na noite de hoje, nós vamos estudar o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são misericordiosos. O nosso estudo será dos itens 1 até o item 4 e tem por título Perdoai, para que Deus vos perdoe. E quem vai fazer o nosso estudo da noite de hoje é a nossa companheira Denise Fernandes. Então, pedimos a Denise que dê iniciada ao seu estudo e pedimos a Deus, Pai Todo-Poderoso, que a envolva, fortaleça e ajude nas suas reflexões e que todos nós possamos aproveitar ao máximo as suas orientações para que assim possamos ser instrumentos efetivos da seara do Senhor e busquemos também a nossa renovação espiritual que passa e muito pelo perdão aos nossos semelhantes. Então, Denise, boa noite. Você pode iniciar as suas reflexões. Boa noite, Rosa. Obrigada. Bom, eu vou começar com uma apresentaçãozinha aqui, eu vou partilhar o ecrã com vocês, tá? Você quer aguardar um pouquinho, porque esse meu computador está um pouco lento. Tá vendo a apresentação, Rose? Ainda não. Não, deixa para responder. Ok, só um momentinho. Tem um problema aqui entre a cadeira e a tecnologia. Vamos lá. Pronto. Senão vai ficar ruim para gravar. Está partilhando, Rose? Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Capítulo 10, itens de 1 a 4. No capítulo 17, item 8, em um dos itens do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, nós vamos encontrar um esclarecimento fundamental para entendermos a lição de hoje. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender,
tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Está em Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. No capítulo 17, item 8, né, que é um dos itens do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o esclarecimento para a gente entender a lição. Justamente é o item a virtude. E nos é esclarecido que a virtude é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Né? Então, os espíritos nos colocam que o perdão é uma virtude. Já começamos a ver, então, que para chegarmos verdadeiramente a perdoar, é necessário desenvolvermos um conjunto de qualidades que estruturam a virtude do perdão. Se fala que é um conjunto, então não é sozinho, né? Há outros elementos, outras virtudes para poder a gente desenvolver a virtude do perdão. No item 2 do capítulo que nós já lemos, em Mateus diz assim, né? Se perdoardes aos homens as faltas que fazem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos ofendam, vosso Pai também não perdoará vossos pecados. A época era didático proceder dessa forma. Contrapor uma ideia a outra, para que haja compreensão no ensinamento. E Jesus, mestre dos mestres, nos disse também, em outra ocasião, que com a mesma medida que medirdes, será medido. E por que eu fui buscar esses itens? Bom, é para esclarecer a nossa mente a necessidade que nós temos de desenvolvermos em nós essas qualidades que vamos nos auxiliar ao perdão. Porque perdoar é algo muito complicado, né? Vamos recordar ainda no capítulo anterior, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra, quando Kardec nos diz no item 4 do capítulo 10, que a gente está estudando também, que aquele que não é misericordioso não pode ser brando nem pacífico. Então, e o que é a misericórdia? No item 4, ele nos diz, Kardec nos diz, a misericórdia é o complemento da brandura. Portanto, aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. O que é misericórdia? O que é misericórdia? Emmanuel, no livro da Esperança, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, nesse capítulo chamado Donativo da Alma, nos mostra dessa forma assim tão singular, né, de Emmanuel, fazendo primeiro referência ao que disse Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 7,
Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. E o texto é o seguinte. Diz-nos Emmanuel: reflete nas provações alheias e auxilia incessantemente. Louvado para sempre o trabalho honesto com que te dispões a minorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-os a encontrar a felicidade através do esforço digno. Bendita a moeda que deixas escorregar nas mãos fatigadas, que se constrangem a implorar o socorro público. Inesquecível operação da beneficência, com a qual te desfazes de recursos diversos para que não haja penúria na vizinhança. Abençoado dia de serviço gratuito que prestas no amparo aos companheiros menos felizes. Enaltecido o devotamento que empregas na instrução aos viajores do mundo, ainda se debatem nos labirintos da ignorância. Glorificado o conselho fraterno com que te decides a mostrar o melhor caminho. Santo o remédio com que alivia a dor. Diz Emmanuel que são inovildáveis todos os investimentos que realizes no Instituto Universal da Providência Divina, quando entregas a benefício dos outros o concurso financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o litro de leite, cobertor agasalhante, o momento de consolo, o gesto de solidariedade, o prato de pão. Mas não se pode esquecer que Jesus consignou por crédito sublime da alma no reino de Deus o simples copo d'água que se dê no mundo em seu nome. Entretanto, 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não te compreendam, ou te esqueçam, te firam ou te achincalhem. Porque a paciência, invariavelmente feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativo, essencialmente da alma. Bênção da fonte divina do amor, que jorra das nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração. Então, o que é misericórdia? Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Misericórdia não é só o devotamento que você tem ao outro, ao seu irmão, mas o esquecimento no perdão das ofensas. Porque o ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Então, essas duas definições, né, que nos traz Kardec, nos explica que a misericórdia é uma predisposição em perdoar uma ofensa. Então, antes de perdoarmos, nós precisamos desenvolver as qualidades da misericórdia, da brandura, da pacificidade, que aí nós estaremos a caminho de chegar ao perdão. Não é? Então, por isso que é tão difícil a gente conquistar o perdão. Ele necessita de todas essas outras
de todas essas outras qualidades, né? Todas essas outras virtudes, para que possamos alcançar o perdão. Mas se a gente colocar uma metodologia, a gente propor uma metodologia para exercitarmos a misericórdia, nós vamos conseguir conquistar essa virtude do perdão que é tão necessária aos nossos relacionamentos, né? No item 15 desse mesmo capítulo, que a gente não vai estudar ele mais tarde, mas eu vou dar só uma palhinha, Paulo, o apóstolo, nos fala de 3 tipos de perdão. Kardec falou 2, né? E o Paulo, o apóstolo, nos fala de 3. Dizendo ele, perdoar os seus inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os amigos é dar-lhes provas de amizade. Então, agora vamos analisar. Quando um amigo nos faz alguma coisa, esbarramos em uma grande dificuldade, né? Logo ele, eu esperava de todos, menos dele. É assim que a gente pensa. Poxa, ele não poderia ter feito isso comigo. Então, isso mostra que a gente está exatamente longe do que Paulo nos disse, né? Porque perdoar os amigos é dar-lhe prova de amizade. Cadê a nossa amizade, se a gente não consegue perdoar os nossos amigos? Né? Então, é uma dificuldade que nós temos. A gente não vai estar dando o melhor de nós aos nossos amigos se a gente, a quem quer ser nosso amigo, se a gente não consegue perdoar o erro dele. Agora, Paulo também diz que perdoar os inimigos é pedir o perdão para si mesmo. Então, se perdoar um amigo é difícil para a gente, né? Muito mais difícil se torna perdoar alguém que a gente diz que é nosso inimigo. Porque mesmo assim, mesmo aí, a gente tem que refletir, né? Nós é que estamos dizendo que ele é nosso inimigo. Mas será que é mesmo? O que nos leva a pensar que a gente pode rotular a pessoa como inimiga? Nós temos que refletir nisso. Inimigo é uma palavra muito forte, né? E nós, nos nossos relacionamentos, a gente não pode buscar ter inimigos. Já basta aqueles que nós, a quem amamos, em outras existências, quando a gente não tinha tanto esclarecimento. Né? Então, quando Paulo nos diz que perdoar a ofensa é mostrar que se está melhor, quando a gente consegue perdoar uma ofensa, a gente se mostra melhor, a gente mostra para nós mesmos que nós estamos melhores. Porque antes nós tínhamos o rancor, o ódio, a raiva e o descontar o que aconteceu com a gente, né? A vingança. Hoje não. Nós vamos recordar quando Jesus, na sua passagem aqui na Terra, nunca foi contra o pecador. Ele combatia o pecado, né? O erro. E não a pessoa que praticava o erro. Então, para a gente conquistar essas virtudes que formam esse conjunto que vai nos auxiliar a desenvolver o perdão, nós temos que procurar uma forma melhor, é uma forma de viver melhor, uma forma de sentir melhor, de pensar melhor. E não há outro jeito, né? A melhor forma de fazer isso, a melhor metodologia é seguir os passos do Cristo.
Bom, voltando ao item 3 desse capítulo 10, a gente... Kardec nos coloca duas formas de perdoar, né, que eu já tinha falado antes. Uma verdadeiramente cristã e a outra nem tanto, né? Por quê? Porque é fácil para a gente falar que, tá bom, então tá bom, tá tudo esquecido, eu desculpei, já perdoei. Mas não é bem assim, né? Porque a gente às vezes desculpa, a gente diz que compreende, mas qual é o nosso sentimento verdadeiro? Emocionalmente, como é que é? Às vezes, emocionalmente, não é assim, não está acontecendo aquilo. A gente precisa realmente se conhecer para saber qual é o nosso sentimento em relação àquele que nos contraria, que nos fere, que de alguma forma nos produz um prejuízo, né? Porque normalmente o sentimento que temos é em relação ao prejuízo que aquele nos causou, né? O ofensor. Então, eis aqui um desafio muito grande ao ser humano. É o desafio do perdão, né? Como Jesus nos falou, perdoar tantas vezes quanto forem necessárias. 70 vezes, 7 vezes. Como a gente escutou há pouco tempo no estudo que a Rose deu. Né? Não é fazer a conta, né, e descobrir qual é o que vai... qual é o resultado que vai ser. E contando. Não é assim. Mas Jesus quis dizer com isso que devemos perdoar infinitamente. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande e nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita, com delicadeza, ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não faz com benevolência, mas com ostentação. Isso faz parte do item 4. A fim de poder dizer a toda a gente, vede como sou generoso, não é isso? Faz aquela ostentação, que todos vejam. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação, diz Kardec. Reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, no relacionamento humano não há como ocorrer tudo da forma que esperamos, né?
Existem os desencontros, as diferenças, e sempre ocorrerá uma situação em que a gente vai ser contrariado, de alguma forma. Então, o que nos resta? É desenvolver essas qualidades com uma brandura. Como você vai ser conciliador numa contenda? Né? Como você realmente perdoar o seu ofensor de forma que não seja orgulhosa, não seja aparecer, né? Mostrar a todos que é generoso, não. A gente tem que desenvolver realmente essas qualidades. Brandura, pacificidade, a misericórdia, a moderação, a indulgência, até conseguirmos chegar ao perdão. Todas essas qualidades, o Kardec nos fala, e os espíritos superiores também, nos capítulos anteriores, né? 9, no 9, no 10, no 14 e no 15 também, né, do Evangelho, segundo o Espiritismo, nos dando uma visão mais ampla sobre o perdão e nos facilitando a vivência dessa virtude. Porque a gente vai compreendendo por etapas, né? E vamos exercitando essas atitudes, esses modos de ser um homem de bem, procurar ser melhor a cada dia. Então, a cada momento a gente vai exercitando essas virtudes para chegarmos ao perdão. Quantos dissabores evitaríamos se soubéssemos silenciar quando não compreendemos? Silenciar quando não concordam conosco. Silenciar quando não nos compreendem. Porque o mais importante de tudo é o que sai de nós para o outro. Jesus já nos dizia. O que faz mal ao homem é o que sai de sua boca e não que entra. Então, aprendemos a silenciar, a sermos pacíficos, termos indulgência com o erro, o modo de ser do outro, que é diferente do nosso modo de ser. E a gente precisa sempre buscar no Mestre Jesus aquele que conduz os nossos destinos, que tem os indicadores que norteiam a nossa caminhada. Porque só dessa forma a gente vai conseguir, como ele diz ali, que a verdadeira grandeza da alma vai granjear para sempre a simpatia das pessoas imparciais, dos bons espíritos. E nos voltaremos para ter uma aura, uma emanação de energia que envolve, porque a indulgência, a paciência, o perdão faz com que fiquemos numa aura diferente, que saiamos dessa sintonia tão negativista, essa sintonia tão odiosa, né, que há atualmente. Tudo, todo mundo contra todos. Tudo. Se fala mal de tudo, se fala mal de todos. É um agredindo sempre o outro. Então, nós vamos mudando, né, fazendo esse exercício de mudança constante nas nossas atitudes, seguindo as atitudes do mestre, a gente vai conseguir conquistar o verdadeiro amor. Como Jesus nos disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, esse é um grande desafio que a gente tem, né? A gente deve nos propor nesse desafio para que a gente, quando conseguir superar, consiga alcançar a felicidade
futura, né? A felicidade que a gente tanto corre atrás. Porque a gente, procurando nos melhorar sempre, a gente vai merecer, ser merecedor de estar bem conosco, com as outras pessoas, vamos merecer ter a paz. E é da lei, né? Da lei divina, da lei natural, e de que isso tudo ocorra. É da lei que a gente vai se tornar perfeito. Então, por que não começar o esforço a partir de agora? Começar o esforço em nos tornarmos seres de luz, como o nosso amigo e mestre Jesus nos disse há tanto tempo, e há tanto tempo temos escutado essas palavras ecoam em nossas cabeças, mas ainda não atingiram o nosso coração. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, para alcançarmos essa perfeição, só cabe a cada um de nós propormos e desempenhar esse grande empreendimento que faz parte da nossa evolução, né? Da nossa vida. Porque o segredo de quem triunfa é sempre recomeçar. Não deu certo, vai lá, começa. Tenta de outra forma, mas busque, né? Mas tente. O segredo de recomeçar é sempre a gente parar, respirar fundo e procurar fazer de outra forma, diversa da que a gente tem tentado. Porque nisso a gente já está há muito tempo, né? Em reencarnação, a reencarnação, estamos cometendo os mesmos erros. Então, vamos fazer essa proposta nós mesmos. Que tal recomeçarmos de forma diversa? Porque nós temos infinitas oportunidades, né? Deus nos dá infinitas oportunidades de recomeçar. E recomeçando de forma diferente, buscando no Cristo o nosso caminho, é que podemos vir a alcançar essa felicidade. Vamos continuar com a proposta aí. Vamos recomeçar? Muito obrigada a vocês pela atenção. Terminei um pouquinho antes. Não tem problema não. Denise, eu queria que você, por favor, você poderia me dizer o título daquela mensagem do Livro da Esperança de Emmanuel? Você sabe aí de cor? Acho que é do Matário e da outra. Não mexe não. Só passei carão aqui agora. Tá gravando. Ativa só a som, Denise, que eu não... Eu não estou ouvindo. Donativo da Alma. Donativo da Alma, né? Capítulo 25. Capítulo 25, deixa eu só anotar aqui. Eu amo esse livrinho. Eu também, gosto demais. Donativo da Alma, capítulo 25, não é isso?
Ótimo, porque eu gosto de anotar, porque a gente está sempre estudando e é bom, de vez em E quando, ter essas referências. Então, nós vamos encerrando agora. Agradecemos a nossa companheira Denise pelo estudo da noite. Esse tema é um tema que sempre mexe muito conosco, né? Com todos nós. A questão do perdão. Perdoai para que Deus vos perdoe. Se a gente realmente tivesse compreensão plena dessa frase, perdoai para que Deus vos perdoe, ninguém guardava mágoa de ninguém, mas é que nós ainda não conseguimos captar e principalmente apreender o verdadeiro sentido dessa frase. Inclusive, ele tem no item 4, o segundo parágrafo, ele diz, né, ai daquele que diz nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Né? Então, Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limite. Quando diz que cada um perdoa seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, né? Para toda a eternidade. E o próprio Mestre Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, não é verdade? Ali ele deu a chave, deu a chave da felicidade. Nos perdoe, né? Pai, perdoa-nos à medida da mesma forma que nós perdoamos. Aí o cara dizia, eu nunca perdoarei. E aí ele reza o Pai Nosso. pois Onde ele não diz, né? compreende o que está rezando, né? Realmente tem que. Quer dizer, a pessoa não está entendendo o que está rezando. Que atitude mais de tanto amor, de maior amor do que a que Jesus teve antes de desencarnar, Né? Então, quando ele diz, Pai, Pediram por nós. perdoai-nos, na medida que nós perdoamos, aí ele diz, eu não perdoo ninguém, ele está dizendo o quê? Botando a placa no peito. Então, eu não mereço ser perdoado. Então, a gente tem que fazer esse esforço para entender essa mensagem, não é? Então, nós agradecemos a companheira, porque esse tema é um tema, eu acho que tinha que ser esse tema todo dia. Tem mais coisas, mas Esse tema tinha que ser todo dia, porque é o grande problema do indivíduo, né? E esse capítulo 10 ele é maravilhoso, né? Ele vai nos trazer sempre esse chamado, então que a gente aproveite. eu tinha visto um lá, eu falei, não, a gente não vai passar, deixa para lá, não pode dizer agora. Então, que a gente possa sempre fazer essa reflexão. Nós seremos perdoados na medida em que perdoamos, não é? Então, para encerrarmos a nossa reunião da noite de hoje, eu vou pedir à companheira Carmen para fazer a nossa prece de encerramento. Ou das duas, Rose. Ah, é Carmen Matos, eu esqueci. São duas Carmen. Tá bom, então, querido Mestre Jesus, Deus nosso Pai de infinita misericórdia, que possamos nesse momento sermos muito gratos pela oportunidade, mais essa de estudo, mais essa de reflexão, que possamos internalizar, colocar dentro dos nossos corações essa força de que necessitamos para exercitarmos essa virtude do perdão, da misericórdia. O nosso Pai nos perdoa e algumas vezes não fazemos de tal forma. Esse mestre querido, esses amigos espirituais das nossas casas espíritas, esses benfeitores, possam derramar sobre nós, derramar sobre os nossos companheiros, as casas espíritas e a humanidade, que possa plantar dentro dos corações essa semente da misericórdia e do perdão. Que Jesus possa abençoar essa nossa noite e, muito gratos, pedimos a intercessão para que possamos encerrar essa noite de estudos. Graças a Deus.
Agradecemos a companheira Carmen pela sua prece, pela sua mensagem, e deixamos aqui um abraço a todos. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta para continuarmos os nossos estudos.